E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E para chegar nisso, de repente, você pode pensar até, mas castanha é muito cara para fazer queijo vegetal. Eu vi que faz com castanha de caju e tal, e é muito caro castanha de caju para fazer queijo vegetal. Bah, pode ser que seja, né? De repente pode ser realmente essa a realidade para muitas pessoas, né? Mesmo porque cada um sabe a profundidade que o seu bolso tem. Mas eu acho que é interessante também a gente começar a pensar esse tipo de situação dentro de um aspecto um pouco mais relacional, tá? Ou seja, a gente tentar estabelecer algumas relações porque, claro, ter a castanha de caju, o preço por quilo dela só, realmente é um pouco caro, né? Mas isso daí vai ser transformado em alguma coisa. E essa alguma coisa que vai ser transformado, dificilmente você pode encontrar em algum lugar, né? De tão único que vai ser o que você vai fazer. Esse é um ponto, por exemplo. Outro ponto é você estabelecer a comparação com o que já tem por aí sendo oferecido, inclusive com base de castanha de caju, né? Teve um queijo vegetal aqui, inclusive, que eu vou mostrar. Olha só, isso daqui, tá? Ele é um tipo, bom, ele ficou tipo um gorgonzola, tá? Porque ele tá bem macio e ele tem esses traços aqui, né, dessa cor. Quer ver? Deixa eu ver se por dentro como é que ele tá aqui, ó. Olha, aqui apareceu um outro ponto aqui, né? Tem um buraquinho aqui, ó, tá vendo? Tá mais escuro. Deixa eu ver se consigo quebrar mais ainda ele, né, ó, aqui, ó, né? Isso daqui é o fungo azul, tá? Que tá se desenvolvendo aqui. Hum, nossa, tá muito bom. Isso daqui, ele tem o fungo azul, né? Que se desenvolveu aqui. Nossa, tá sensacional mesmo. E hoje eu vou falar como é que eu fiz isso daqui, tá? Porque eu usei uma mistura de culturas. Mas o foco aqui não é nem a cultura para já, né? O foco aqui é o preço da castanha. E esse daqui eu fiz com castanha de caju e macadâmia, ou seja, são duas castanhas super caras. No meu caso aqui, a macadâmia é um pouco mais cara que a castanha de caju até. Tá? Eu não sei se para sua realidade aí vai ser também essa essa proporção de preço, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu usei para fazer isso daqui é, foi 250 gramas de castanha de caju e usei por volta aí de uns 50 gramas de macadâmia só, tá? Se eu for pôr para minha realidade aqui, isso daí vai dar. Eu vou falar, a minha realidade aqui está em euros, tá? Eu vou falar isso em euros e depois você consegue ver na sua realidade em real ou em euros também, onde quer que você esteja, para tentar estabelecer essa comparação. Então, 250 gramas de castanha de caju foi 2,75, tá, em euros. Os 50 gramas de macadâmia, já, tipo, 50 gramas não é muita coisa, né? Foi menos de um euro, foi 60 cêntimos mais ou menos, que fazendo as contas aí chega nessa castanha. Então eu tô falando, vai arredondando um pouco para cima, 3,50 de castanha, tá? Que eu gastei para fazer essa peça aqui, que tinha um peso mais ou menos de 350 a 360 gramas, tá? Muito bem. Agora, é aquela coisa, né? E se eu fosse comprar um desse? Quanto que eu ia pagar? Aí eu fiz uma pesquisa aí. Tá? Fiz uma pesquisa, primeiro que uma peça de 350 gramas ninguém vende. Ou ninguém vende. É mais difícil de achar para vender. Normalmente são peças de 180 gramas, 120 gramas, né? Por aí mais ou menos que são essas peças que estão sendo vendidas por aí. Mas de qualquer forma, para 350 gramas, fazendo uma regrinha de 3 aí, a gente vai ter 15 euros. Ou seja, eu gastei 3,50 mas daí teve cultura, teve não sei o quê. Que chegue a 5 euros, tá? Meus gastos aqui. Estamos falando que comprar
pelo menos 15 euros, esse mesmo peso. Então, 3 vezes mais caro comprar. Assim, puramente no dinheiro, só se fosse tal e qual, 3 vezes mais barato. Ah, mas a castanha de caju é cara. É, então, só que transformada nisso, ela acabou, parece que ficou barato, né? Se fosse para comprar a coisa pronta. E o outro ponto é que esse queijo vegetal aqui, eu não sei se acharia em algum lugar não, tá? Dessa maneira aqui como eu fiz, dificilmente acharia, porque assim a macadâmia ela dá um toque interessante nessa cremosidade dele, né? Esse que foi o ponto que eu usei a macadâmia aqui para dar essa cremosidade, manter, né, a cremosidade apesar do desenvolvimento dele no tempo, porque isso daqui ficou curando por, se não me engano, 1 mês e meio, tá? Que ele ficou curando só. E é por isso que esses traços aqui do Penicillium roquefort não estão, né, tão acentuados assim, porque foi menos tempo. E depois ele tá só dentro, por fora, aí que tá o lance do blend que eu fiz, né? Eu fiz uma mistura. Eu coloquei também o Penicillium camembert. E ele ficou com aquela casquinha branca, só que eu tirei a casquinha branca justamente para ele ficar um tipo gorgonzola, né? Pelo menos no sabor e na cremosidade tá fantástico. E então, quando a gente faz isso e usa essas castanhas, fica caro, mas em relação ao que poderia comprar, já não fica mais tão caro, né? Parece. Quando a gente estabelece essa relação, já fica mais atrativo o preço e, inclusive, um incentivo até a comprar castanha para fazer isso. Ah, mas eu poderia fazer com outras bases mais baratas? Claro que poderia, porque quando a gente fala desse queijo vegetal especificamente, o, o ponto mesmo do sabor, aquele sabor de queijo azul, ele vem principalmente do fungo, tá? E esse fungo, seja qual for a base que ele vai ser colocado, ele vai se desenvolver ali, ele vai dar o gosto de fungo azul. Então você pode usar outras bases mais baratas até, porém, essas bases, elas podem não ser tão neutra quanto a castanha de caju, né? E aí vai começar, de repente, ter uma briga. Isso vai ser ruim? Não estou falando isso. O que eu estou falando é que você precisa contar com essa situação para não se, de repente, se frustrar depois. Na hora que comer, falar, ah, mas isso daqui tem gosto de, sei lá, de grão de bico, de semente de girassol, enfim, alguma coisa, né? Então, para que você não tenha essa frustração depois, é bom você saber de antemão. Mas isso daí não necessariamente é ruim, tá? Mesmo porque se você pegar, por exemplo, o queijo tipo Roquefort, o queijo tipo Gorgonzola, que são parecidos, mas são diferentes, né? E um queijo azul feito no Brasil, por exemplo, ou pegar até aquele Cabrales feito aqui na Espanha, são quatro que usam o fungo azul, mas são quatro coisas diferentes, tá? Diferentes o suficiente. Se você coloca lado a lado ali e comer, você fala, nossa, caramba, é diferente mesmo, tá? Realmente. E é o que vai ser diferente se você usar a base como soja, por exemplo, ou um grão de bico, ou uma base pautada no feijão. Vai ficar produtos diferentes, mas não necessariamente vai ficar uma coisa desagradável, tá? É aquela coisa, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente.